Maria Raquel, professora de redação do Determinante, e hoje a gente vai falar da competência 5 da redação do Enem. Hoje é a nossa última aula, a gente está fechando esse curso em que a gente analisou todas essas competências. E falta essa competência 5 para que vocês garantam essa nota que você precisa para entrar aí no curso que você gostaria. Vamos lá, gente, o que é a competência 5? Competência 5 analisa a proposta de intervenção. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que isso significa, pessoal? O texto, a gente viu lá na aula da competência 2, ele tem natureza de problematização. Você vai mostrar como algumas situações são problemáticas e por quê. E aí, o que o INEP quer com essa competência? Ele quer saber se você consegue intervir nessa realidade, propor mudanças, propor medidas para que os efeitos dessa realidade sejam minimizados. E essa proposta, pessoal, para ela ter nota máxima, a gente precisa ter 5 elementos aí. Olha só, tem que ter o agente, quem que vai fazer, a ação, o que vai ser feito, o meio e o modo, por meio de que isso vai ser feito, o efeito, ou a finalidade e o detalhamento, beleza? Então, você tem que fazer esse checklist aí, ó, no dia da prova. Eu fiz o agente, eu coloquei a ação, eu coloquei o meio, o efeito, fiz um detalhamento, tranquilo? Agora a gente vai descrever um pouquinho mais cada um desses elementos para que você tenha total capacidade de tirar 200 na competência 5. Então, olha só, a proposta de intervenção deve responder as seguintes perguntas. Quem que vai fazer? O que será feito, que é a ação? Como que isso será realizado? Quais são os meios? Com qual finalidade e quais serão os possíveis efeitos? Finalidade, efeito. Além disso, essas perguntas devem ser respondidas com certo grau de detalhamento, como que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só. Quais seriam os possíveis agentes, pessoal? Pode ser escola, governo, fica a dica. Se for colocar governo, dá uma especificada. É o legislativo, é o executivo? Você está falando de algum ministério específico, algum órgão? Por exemplo, vocês treinaram semana passada o tema do folclore, lembra? E aí, vocês poderiam colocar, por exemplo, como agente, o IPHAN. Tranquilo? O IPHAN é um instituto governamental do patrimônio histórico artístico nacional. Então, se vai falar do governo, é interessante você sistematizar, mostrar o que do governo exatamente é capaz de fazer essa ação que você propõe. Alguns veículos midiáticos seriam interessantes também, organizações não governamentais, igrejas, associações de bairro. Evitem, pessoal, no agente, colocar, por exemplo, a família, os pais, porque a família, os pais não acordam, de repente, com vontade de transformação e de mudança. Algum órgão acima da família e dos pais deve agir para que a família, os pais, os responsáveis, tenham determinadas mudanças de atitude ou tomem determinadas ações, entende? Então, assim, é legal evitar a família, a sociedade em geral, os pais, mas ter um agente específico, tranquilo? E é claro, né, gente, um agente coerente e com aquele problema ali. Você não vai falar que o MEC vai intervir na saúde, beleza? Então, tomar cuidado com essa coerência aí entre a ação e o agente. O que vai ser feito? Quais são as ações que esses agentes devem colocar em prática? E aí, pessoal, verbo, indicação, certo? É legal que vocês ajudem o corretor a mapear esses 5 elementos, ação, efeito, finalidade, por meio de estruturas linguísticas. A ação é verbo, então é legal que você deixe claro que se trata da ação, colocando como uma forma verbal. Por exemplo, orientar, educar, promover palestras e debates, proibir, criar e regulamentar leis, ampliar leis já criadas, fiscalizar, beleza? Então, utilizar formas verbais para deixar claro que você está falando aí da ação. Bom, é interessante falar o como, o meio. Assim como eu falei que na ação é interessante vocês utilizarem formas verbais, aqui eu digo que é interessante vocês iniciarem este período utilizando por meio de ou por intermédio de. Para quê? Para o seu corretor, na hora que ele estiver corrigindo a sua prova, ele conseguir identificar rapidamente ali esses elementos, esses 5 elementos ali necessários para a nota máxima da proposta. Olha só, exemplos de meio. Por meio de programas de governo, por meio de campanhas educativas, por meio da distribuição de recursos, da inclusão de informações em livros didáticos, de palestras, debates,
rodas de discussão, por meio de semanas nacionais de sensibilização para determinado assunto. Tranquilo? Bom, e a gente tem que ter a finalidade e o efeito, ou um ou outro. O INEP ele não vai contar se você fez finalidade e efeito. Eu sugiro sempre para meus alunos que façam tanto a finalidade como o efeito. Para quê, gente? Porque é um momento interessante do seu texto para você retomar alguns elementos argumentativos. Lembra que lá na aula de competência 3 eu falei com vocês da progressão textual e que essa progressão implica necessariamente retomada de elementos? A conclusão do texto, que também a gente estudou na aula de competência 2, ela precisa retomar a tese e os principais argumentos de alguma forma. Então, quando você fala que aquela proposta é para resolver o problema que você apontou, é interessante porque ele funciona também como uma retomada aí, deixando seu texto mais redondinho, tranquilo? Então, busquem a finalidade retomando as causas do problema. Essa proposta é para modificar e minimizar as causas do problema. E como efeito, alguma coisa em longo prazo, para reduzir os impactos e as consequências que você também já trabalhou no decorrer do seu texto. Bom, isso não é uma regra, isso é uma sugestão para o seu texto ficar amarradinho, que vai te ajudar tanto na 5 quanto na competência 3, tranquilo? E aí, para que você quer fazer essa medida? O que você está achando que vai mudar? Quais são os efeitos esperados? Isso é que eu espero que você coloque no efeito. Bom, e tem que ter detalhamento. É interessante que você detalhe uma ou duas estruturas do detalhamento da proposta. Por exemplo, você pode detalhar o agente, mostrando qual que é a finalidade desse agente, qual que é a função social desse agente. Você pode detalhar o meio. É mais interessante, pessoal, do ponto de vista da estrutura da proposta, detalhar a ação e o modo, beleza? E o que é esse detalhamento? O detalhamento da proposta diz respeito à explicação e como ela será realizada. Pode ser feito por meio da inclusão de orações explicativas e restritivas, em que se anuncia uma exemplificação, uma justificativa, uma especificação. Todos esses elementos são válidos como detalhamento, que é essencial para você tirar os 200 pontos aí que você precisa e que você quer, né? Exemplos de detalhamento, pessoal. Com qual frequência essa ação que você propôs será realizada? Quais lugares são possíveis para que essa proposta seja viabilizada? Né? Nas praças públicas, nas escolas? Em quais escolas? Especificar as estratégias, as palestras, por exemplo, você coloca palestra na escola, um clássico. Quem serão os profissionais que vão palestrar? Vamos supor que você esteja escrevendo sobre folclore. Semana passada vocês tiveram acesso a essa proposta. E aí vocês vão falar, por exemplo, que essas palestras podem ser realizadas por líderes de manifestações festivas, religiosas, beleza? Isso é um tipo de detalhamento. Qual o conteúdo que será exposto e abordado? Deve ser uma campanha publicitária, mas para divulgar o quê? O que essa campanha vai divulgar de importante e como que essa informação vai ajudar na finalidade aí que você se propõe? Você conhece alguma ação realizada em outro lugar? Então, exemplos de ações realizadas em outros lugares. Na aula da competência 2, quando eu falei com vocês de repertório sociocultural, eu mostrei uma ideia de como utilizar um exemplo de ação que já foi utilizada em outros lugares, que ao mesmo tempo funciona como repertório sociocultural. Então, é uma estratégia interessante, se você lembrar, se você souber. Qual é o público-alvo? Quais são os públicos aí? Quais são como é a postura a ser adotada? São aulas dinâmicas, aulas em ambientes coletivos, ambientes abertos ao público. Então, é interessante você especificar que tipo de estratégia vai ser utilizada aí. Quais são as formas de custeio? De onde que vem esse dinheiro? Por exemplo, de parceria público-privada? E qual que é a especificidade do agente? Por exemplo, o IPHAN, o instituto que é responsável por preservar e tombar o patrimônio material e imaterial. Então, especificar esse agente aí, beleza? É claro, gente, existem outras formas de detalhamento. Aqui eu coloquei para vocês algumas possibilidades para você, na hora, ter instrumentos para mobilizar ali e garantir uma nota boa, beleza? Alguns exemplos apenas. O que é importante, pessoal? Evite, na proposta de intervenção, o uso de gerúndio. Já comentei com vocês, na aula de competência 1, que muitas vezes o gerúndio traz ambiguidade para o texto. O gerúndio na proposta ele pode ser confundido como finalidade
ou como meio. E aí o seu corretor, ele não precisa adivinhar se é meio ou finalidade. E aí, às vezes, você vai perder 40 pontos porque você achou que colocou o meio, mas que, na verdade, ele interpretou como finalidade. Ou que você achou que colocou finalidade, quando, na verdade, o seu corretor entendeu que aquilo seria o meio. Beleza? Então, evite usar gerúndio aí na proposta de intervenção, para não causar essa ambiguidade e a sua avaliação ser coerente com a proposta que você escreveu. Fique atento aos elementos coesivos. Eu falei para vocês na última aula da coesão, e é ela que vai marcar aqueles 5 elementos que são necessários para a competência 5. Quando eu acabar de ler isso aqui com vocês, eu vou mostrar no exemplo como que esses elementos coesivos vão te ajudar aí a mapear os 5 elementos da proposta. Evite introduzir detalhamento com além disso ou ademais. Por quê, gente? O além disso e o ademais soma, acresce ideias. Só que o detalhamento é em relação à proposta que você já falou, não é uma ideia nova. Então, você pode confundir o seu corretor. Em vez de detalhar uma proposta, você está acrescentando uma proposta nova. Mas, na verdade, você quis detalhar a proposta anterior, porque o detalhamento é um critério para a nota máxima. Beleza? Então, esses marcadores, além disso, ademais, eles podem fazer essa confusão aí. Aliás, eles fazem essa confusão aí. Isso é muito importante, pessoal. Lembrem-se, será avaliada nessa competência apenas uma proposta e os 5 elementos válidos dela. Então, não adianta você colocar 2 propostas mais ou menos. Eu quero uma proposta muito detalhada, tranquilo? Mas vamos supor, pessoal, que você colocou 2 problemas no seu texto. Pela lógica de progressão textual, para tudo ficar amarradinho, você teria que resolver esses 2 problemas, certo? Bom, eu tenho uma sugestão. Tente pensar em uma proposta que retome os 2 problemas. Ou seja, uma proposta que resolva os 2 problemas que você demarcou ali. Porém, nem sempre isso é possível. Aí você faz uma proposta muito detalhada e uma mais sucinta, mais objetiva, com agente, ação e modo, sem detalhamento. Tranquilo? Para caber ali num número de linhas razoável que não comprometa a sua argumentação. Então, não preocupe em fazer 2 propostas, pode fazer uma muito detalhada. E outra coisa, se você fez uma proposta muito detalhada, mas não retomou os 2 problemas apresentados, você não vai perder ponto na competência 5, mas você vai perder ponto na competência 3, porque você vai ferir o projeto de texto, ok? Lembra que eu falei com vocês da marcação coesiva para orientar esses elementos aí da proposta? Olha só. Portanto, sinalizando aí que você está encaminhando para a conclusão, a fim de marcar a finalidade, aí você acrescenta a finalidade, ou aí você coloca o agente, deve, ação, por meio de, para incluir o meio, e aí explica o meio. Essa medida deve, apresenta o detalhamento, ponto. Dessa forma, fechando o texto, indo em direção a uma frase de arremate que vai sinalizar a conclusão do texto mesmo, será possível e aí propõe o efeito. Pessoal, isso não é para vocês obedecerem a rigor, não é uma fórmula, é um caminho argumentativo possível para garantir todos os 5 elementos da proposta, beleza? É uma sugestão que eu te dou. Olha como que isso se viabiliza na prática. Bom, isso é uma conclusão de uma aluna e eu trouxe para a gente analisar. Sobre o tema violência contra a mulher, que já caiu no Enem em 2015. Portanto, a fim de, finalidade, sensibilizar a população sobre os impactos da violência contra a mulher, agora o agente, o Ministério dos Direitos Humanos deve promover a discussão sobre essa grave mazela social. Percebam que eu coloquei uma forma verbal aqui, promover, para mostrar a ação. Olha só. O por meio indicando o meio, modo, criação de campanhas em redes sociais. Pronto, eu falei a finalidade, para começar o parágrafo, agente, ação e meio. Agora vamos detalhar? Essa medida deve, olha o detalhamento, incluir a divulgação de vídeos de especialistas explicando como identificar comportamento violento, bem como pequenos documentários em que vítimas tenham um espaço para compartilhar seu testemunho. Então, o que eu fiz? Eu detalhei o meio, suficiente para garantir a nota máxima aí de detalhamento.
Dessa forma, agora a frase de arremate, será possível fazer com que a sociedade esteja mais atenta a essa questão, o que aumentará o número de denúncias e diminuirá os episódios de violência. Aí eu coloquei os possíveis efeitos aí que essa medida pode trazer. Reparem, pessoal, que eu coloquei 2 elementos, finalidade e efeito. Do ponto de vista da competência 5, isso não vai fazer diferença, ou um ou outro já garante o ponto da finalidade. Porém, fica interessante do ponto de vista da competência 3, porque eu retomei alguns elementos interessantes aí ao longo do meu texto. E hoje vocês vão, para finalizar o nosso curso, treinar a redação, a importância da educação nutricional no Brasil. Tranquilo? Muito cuidado, pessoal. Quando tem palavrinhas como essa, a importância, a necessidade, o aluno, a aluna, muitas vezes tende a não problematizar, a só falar porque é super legal essa educação nutricional. Lembre-se que o texto do Enem, ele precisa de problematização, beleza? A argumentação se sustenta a partir de problematização. Então, não se esqueçam de problematizar esses elementos aí. Boa escrita, bom treino, uma ótima prova, sorte!